Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos aí, não é? No grupo de estudos. Hoje nós vamos falar do capítulo 14, eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou vendo aqui no livro, né, que a gente está estudando, onde a gente vai falar sobre a avaliação de pensamentos automáticos, né? Então, antes de eu compartilhar a tela com você, eu vou ler aqui junto com você essa introdução que Judith faz nesse primeiro capítulo, né? Olha que interessante o que ela fala. Os clientes têm centenas ou milhares de pensamentos por dia, alguns disfuncionais, outros não. Alguns relevantes para o tratamento, outros não. Parte da arte da terapia é conceitualizar quais pensamentos são mais importantes de abordar e como abordá-los, tá? Então, agora vamos lá, eu vou compartilhar, né, como sempre, a tela com vocês, para ficar didática aí. E aí, não é? Vamos juntos aí, estudando esse capítulo, onde, né, ela vai falar sobre a avaliação dos pensamentos automáticos, e nesse capítulo o Judith traz bastante também a respeito do questionamento socrático, né? Como eu falei aí, se não me engano, foi no capítulo anterior, ou no 12, né, no capítulo 12, enfim, onde eu trouxe aí o livro Questionamento Socrático, né, que ajuda bastante aí a investigar, a aprofundar, fazendo perguntas, né, que é chamado também de dialética, para chegar em pensamentos que são mais funcionais, são mais, que vão ao encontro de comportamentos mais adaptativos, né, digamos assim. Então, vamos lá, ó. Capítulo 14, avaliação de pensamentos automáticos. Neste capítulo, você encontrará respostas para as seguintes perguntas. Que tipos de pensamentos você aborda no tratamento? Como você seleciona os pensamentos mais importantes nos quais trabalhar? Como você usa o questionamento socrático para avaliar os pensamentos? Como você analisa o resultado do processo de avaliação? Como você conceitualiza por que a avaliação pode ser ineficaz? Quais são os métodos alternativos para abordar os pensamentos? O que você faz quando os pensamentos são verdadeiros? Tá? Vamos lá. Tipos de pensamentos automáticos. 1. Pensamentos imprecisos que levam à angústia e ou comportamento mal adaptativo, sobretudo aqueles que apresentam obstáculos para a realização dos objetivos. Você, em geral, irá avaliá-los verbalmente ou testá-los por meio de experimentos comportamentais. 2. Pensamentos acurados, mas inúteis. Você pode resolver problemas, avaliar uma conclusão imprecisa proveniente do pensamento e ou trabalhar a aceitação de um problema insolúvel e mudar o foco da atenção. Por fim, 3. Pensamentos que fazem parte de um processo de pensamento disfuncional, como ruminação, obsessão ou autocrítica. Você, com frequência, avaliará crenças sobre o processo de pensamento. Usará técnicas de mindfulness e enfatizará a ação de valor, tá? Selecionando os principais pensamentos automáticos. O cliente pode ter feito uma declaração espontânea durante uma sessão, por exemplo, simplesmente acho que nada pode me ajudar. Ou relatado um pensamento automático, em geral, da semana anterior, ou feito uma previsão de um pensamento inútil que ele pode ter no futuro, tá? Então, olha aí, ó. E desses pensamentos que ele vai trazendo, nós, como terapeutas, temos que selecionar, né, os principais pensamentos automáticos, não é? Então, vamos lá. Na sequência, você conceitualiza se esse é um pensamento importante no qual focar, ou seja, ele é normalmente significativamente angustiante, ou inútil, ou tem chance de recorrer. Ele constitui um obstáculo a um objetivo. Se foi um pensamento automático na semana anterior, você pode perguntar: em que situação você teve esse pensamento? Se o cliente relatou um pensamento e não a situação. Ou, o quanto você acreditou nele no momento? O quanto você acredita nele agora? Os clientes podem usar uma escala de 0 a 10 ou 0 a 100, ou palavras como um pouco, uma quantidade média moderada, muito e completamente.
não é? Como esse pensamento fez você se sentir emocionalmente? Quão intensa foi a emoção? Quão intensa ela é agora? O que você fez? Tá? Por que os clientes trazem problemas e pensamentos automáticos e não são importantes? Na maior parte do tempo, isso ocorre porque não estão suficientemente familiarizados com o tratamento. Mesmo que os clientes relatem um pensamento automático importante, você pode colaborativamente decidir não focar nele, sobretudo se ele puder prejudicar a relação terapêutica, por exemplo. Você percebe que os clientes estão se sentindo invalidados. O nível de estresse deles estiver muito alto para avaliar seu pensamento. Não houver tempo suficiente na sessão para ajudá-los a para responder efetivamente ao pensamento. Parecer ser mais importante trabalhar um outro elemento no modelo cognitivo. Por exemplo, você pode focar, em vez disso, na solução de problemas, ensinando os clientes técnicas de regulação emocional, discutindo respostas comportamentais mais adaptativas ou abordando a resposta fisiológica deles. Você decidir que deve trabalhar em uma crença disfuncional subjacente ou pensamento automático. Ou você achar que é mais importante discutir outra coisa completamente diferente, não é? Vamos lá. Questionando para avaliar um pensamento automático. Você não desafiará diretamente o pensamento automático por várias razões. Olha aí. Você, em geral, não sabe de antemão o grau em que um determinado pensamento automático está distorcido. Por exemplo, o pensamento de Abe, de que ele irá ficar sem dinheiro, poderia ser inválido. Aliás, poderia ser válido. Uma contestação direta pode levar o cliente a se sentir invalidado. Por exemplo, Maria pode pensar: minha terapeuta está me dizendo que estou errada. Contestar uma cognição viola um princípio fundamental da terapia cognitivo-comportamental, o do empirismo colaborativo. Você e o cliente examinam juntos o pensamento automático, testando sua validade e ou utilidade e desenvolve uma resposta mais adaptativa, não é? Olha aí como a TCC ela é colaborativa, né? Terapeuta e pacientes vão juntos de mãos dadas. É assim que eu falo com os pacientes. Continuando, questionamento socrático ou discussão dialética. Em vez de contestar ou desafiar pensamentos automáticos, costumamos usar um processo delicado de questionamento socrático. Pesquisas mostram que o método socrático é, de modo geral, superior aos métodos didáticos. Na verdade, socrático é com frequência uma denominação errônea. O método do questionamento socrático, derivado do filósofo Sócrates, envolve uma discussão dialética. Se feito apropriadamente, o questionamento socrático provoca a mudança do sintoma. Olha isso, hein, que forte. Não é? Então, se fizermos as perguntas certas, só a pergunta ela já é terapêutica. Você vê que provoca a mudança do sintoma. Continuando. Os clientes preferem esse método. Eles o acham mais útil e respeitoso e têm mais chances de se engajar em reestruturação cognitiva. Em Overholser, é o autor, né, de 2018, você encontra uma discussão extensa do método socrático de psicoterapia. Olha que legal, né, a recomendação dele. Exemplo. Olha aí o exemplo de um questionamento socrático. Quais são as evidências de que o pensamento automático é verdadeiro? Não verdadeiro? Existe uma explicação alternativa? Qual é a pior coisa que poderia acontecer e como eu poderia lidar com isso? Qual é a melhor coisa que poderia acontecer? Qual é o resultado mais realista? Qual é o efeito da minha crença sobre o pensamento automático? Qual poderia ser o efeito de mudar meu pensamento se, olha, o nome do amigo, né? Estivesse na mesma situação e tivesse este pensamento, o que eu diria a ele? O que devo fazer a respeito? Olha aí, né? Fazendo um exercício, se fosse com outra pessoa a situação que o cliente está passando, não é? Esse exercício aí também é bem eficaz, bem terapêutico.
tá? Então, esse quadro aí, ó, tá na figura 14.1, que são perguntas para avaliar pensamentos automáticos, que é do registro de pensamentos. E aí tem um outro exemplo também, ó, nessa figura 14.2, perguntas para avaliar pensamentos automáticos, da folha de exercícios testando seus pensamentos. Olha aí, ó. Qual é a situação? O que estou pensando ou imaginando? O que me faz achar que o pensamento é verdadeiro? O que me faz achar que o pensamento não é verdadeiro ou não completamente verdadeiro? De que outra forma posso olhar para isso? Qual é a pior coisa que poderia acontecer? O que eu poderia fazer nesse caso? Qual é a melhor coisa que poderia acontecer? O que provavelmente vai acontecer? O que irá acontecer se eu continuar me dizendo o mesmo pensamento? O que poderia acontecer se eu mudasse meu pensamento? O que eu diria ao meu amigo? Pense em uma pessoa específica, se isso acontecesse com ele. O que devo fazer agora? Olha que interessante, não é? Continuando. Métodos comportamentais podem ser mais poderosos do que o questionamento socrático. Pode usar o questionamento desde a primeira sessão. Olha, dicas clínicas. A avaliação dos pensamentos do cliente deve ser imparcial. Não queremos que ele ignore evidências que apoiem um pensamento automático, encontre uma explicação alternativa improvável ou adote uma visão irrealista positiva do que pode acontecer. Informe ao cliente que nem todas as perguntas na lista são relevantes para cada pensamento automático. Eu usar todas as perguntas, mesmo que se apliquem logicamente, pode ser muito incômodo e demorado. O cliente não pode, aliás, o cliente pode não avaliar seus pensamentos se considerar o processo muito trabalhoso. Olha aí, não? Interessante. Verificar no livro, pergunta sobre. Ah, sim, eu deixei, né, esses itens aí, só os com tópicos, em forma de tópicos, porque, para não estender muito aqui, tá? E aí eu quis deixar isso em forma de tópicos e recomendado para vocês verem ali, né, a partir da página 244, que tem perguntas sobre as evidências, tá? O Digi traz no livro, tá? De como pode buscar as evidências através das perguntas, dos questionamentos, né? Explicação alternativa, descatastrofizar, descatastrofizar, impacto do pensamento automático, distanciamento e solução de problemas, tá? Ali ela traz de maneira mais descritiva cada tópico, viu? Então, eu acho interessante, se você puder, ir lá no livro que vai ajudar aí na hora de realizar esses questionamentos, essas perguntas, né, para o paciente, não é? Para avaliar realmente os pensamentos automáticos. Assim é o que se refere, não é, esse capítulo. Continuando. Conceitualizando quando a reestruturação cognitiva é ineficaz. Quando o humor ou o comportamento não melhora, você precisa conceitualizar porque essa tentativa inicial de reestruturação cognitiva não foi suficientemente efetiva. As razões comuns a considerar incluem as seguintes: 1. Há mais pensamentos automáticos centrais e ou imagens ainda que você ainda não identificou ou avaliou. 2. A avaliação do pensamento automático é implausível, superficial ou inadequada. 3. O cliente não expressou suficientemente as evidências que parecem apoiar o pensamento automático. Deixa eu fechar o WhatsApp que está aberto aqui. 4. O pensamento automático em si também é uma cognição ampla e exagerada. Uma crença nuclear, por exemplo, como sou incapaz, sou alguém impossível de ser amado, não tem um valor. 5. O cliente entende intelectualmente que o pensamento automático é distorcido, mas não em um nível emocional. Olha aí, interessante, hein? Né? A respeito da reestruturação cognitiva. Item 6. O pensamento automático faz parte de um padrão de pensamento disfuncional, tá? Olha aí como não é a conceitualização, ela é contínua, tá? Continuando, é preciso investigar até encontrar respostas mais adaptativas.
Muitos clientes não acreditam em suas respostas adaptativas devido às suas crenças. Se a sua crença for baixa ou ainda estiver angustiado, conceitualize, porque o exame do pensamento não aliviou sua angústia e planeje uma estratégia para o que fazer a seguir. Métodos alternativos para abordar pensamentos automáticos. Olha aí, hein? Variar as perguntas, identificar a distorção cognitiva, planejar um experimento comportamental, usar autoexposição e ou pedir que o cliente elabore uma resposta útil. Olha aí, você vê o manejo, não é, que a gente tem que ter para descobrir caminhos mais alternativos, como forma realmente, né, de aprofundar aí nos pensamentos automáticos, né, que os clientes, pacientes vão trazendo. Usando perguntas alternativas. Quando você prevê que as perguntas padrão não serão suficientemente efetivas, varie sua linha de questionamento. Identificando distorções cognitivas. Os clientes tendem a cometer erros consistentes em seu pensamento. Frequentemente, existe um viés negativo sistemático no processamento cognitivo de clientes que padecem de um transtorno psiquiátrico. A identificação de distorções pode ajudar o cliente a ganhar distanciamento dos seus pensamentos. Tá? Olha aí, ó, deixa eu dar um parênteses. E muitas vezes, pacientes, você vê que tem transtorno psiquiátricos, quando vai passando o pensamento na cabeça deles, eles acham que são aquele pensamento, tá? Então, quanto mais questionamentos nós fizermos, mais ele vai se distanciando dos seus pensamentos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pensamento é pensamento, a pessoa é a pessoa, não é? Porque tem teorias que trazem, não é? Não sei se é esse o número exato, mas dizem que ao longo do dia passam mais de 6.000 pensamentos, né, na cabeça das pessoas. Então, imagina como é que no final do dia, não é, o emocional vai ficando da pessoa. E, então, é importante sempre avaliar aí os pensamentos, né? Porque, se não me engano, eu falei até no capítulo anterior, as pessoas, e eu falo os pacientes, clientes, mas assim, as pessoas, elas não sabem diferenciar, né, pensamento, sentimento e comportamento. Para elas é uma coisa só, tudo junto e misturado. E aí cabe a nós, convidando a pessoa para, né, ir separando aí, não é? E aí certamente já vai trazendo mais, diminuindo o nível de sofrimento, né, da pessoa. Antes de fornecer a lista ao cliente, você pode começar fazendo anotações mentais das suas distorções mais comuns e depois assinalar uma distorção específica quando identificar um padrão. Olha aí que a Judith traz o exemplo com o Abe, paciente dela, né? Ela fala, ela está dizendo aí, Abe, essa ideia de que você ou é um sucesso total ou um fracasso é o que chamamos de pensamento do tipo tudo ou nada. Isso parece familiar? Eu me recordo que você também teve a ideia de que o fato de não ter conseguido cumprir todas as suas responsabilidades no trabalho significava que você tinha fracassado completamente e que se não estivesse fazendo tudo o que pode por seus netos, então é um fracasso como avô. Você acha que poderia ser útil alertar a esse tipo de pensamento? Tá? E aí eu deixei aqui, ó, essa observação, ver lista de distorções que estão nas páginas, ó, nas páginas 250 e 251, tá? Tem todas aquelas listas de distorções aí cognitivas, não é? Que tem lá e que ajuda muito aí, né, nos atendimentos, tá? Vamos lá. Elaborando experimentos comportamentais. A discussão da avaliação das ideias dos clientes que estão na forma de previsões pode ajudá-los a mudar seu pensamento, mas a mudança pode ser significativamente mais efetiva se o cliente tiver uma experiência que refute a sua validade. Você elabora experimentos comportamentais colaborativamente. Certifique-se de ajudar o cliente a tirar conclusões adaptativas depois de ter sido bem-sucedido em um experimento comportamental. Olha aí, hein? O quão importante é o comportamento, né? No comportamento, né, na ação, a pessoa pode refutar pensamentos que são distorcidos, né, disfuncionais. Usando a autoexposição.
Você pode usar a autoexposição criteriosa no lugar ou além do questionamento socrático ou de outros métodos. Quando os pensamentos automáticos são verdadeiros, focar na solução do problema e investigar se o cliente tirou uma conclusão inválida ou disfuncional. Trabalhar a aceitação e voltar a focar a ação de valor. Então, assim, ó, só dar um parênteses aqui, né? Porque, assim, quando tem pensamentos automáticos que são verdadeiros, isso já aconteceu, né, comigo, com os pacientes, porque às vezes eles falam, não, mas era verdade mesmo o que fulano falou, né? Eu fui ver, era isso mesmo, não era coisa da minha cabeça. Então, olha que interessante, né, nesse tópico. Focar na solução do problema, não é? Então, se é verdade mesmo, o que a pessoa pode fazer para solucionar, para resolver, para ela se sentir bem, não é? Olha aí que interessante. E tem que sim também fazer o questionamento, ó. O cliente tirou uma conclusão inválida ou disfuncional? Tem que verificar, tá? E nesse último tópico, eu percebi que aqui, ó, acredito, tá? É que eu não tenho ainda muito conhecimento prático, mas futuramente, no futuro próximo, estou para aprofundar. Nesse último tópico, traz conceitos aí da ACT, né? Terapia de aceitação e compromisso, né? Então, ó, trabalhar a aceitação e voltar a focar a ação de valor, olha que interessante, né? Que faz parte aí das linhas da TCC, não é? Então, vamos lá, focar na solução do problema. Se a percepção que o cliente tem de uma situação parecer válida, você pode investigar se o problema ao qual está associada pode ser resolvido, tá? Trabalhar a aceitação e a ação de valor. Olha aí, ó, tá? Quis até deixar como está no livro aí, porque, como eu disse, se aproxima muito do que eu comecei ali a respeito da ACT, tá? Alguns problemas não podem ser resolvidos e pode ser que nunca sejam resolvidos. E o cliente pode precisar da ajuda para aceitar esse desfecho. Ele provavelmente se sentirá infeliz se tiver expectativas irrealistas de que um problema insolúvel vá, de alguma forma, quase magicamente melhorar. Enquanto isso, ele, em geral, precisará de assistência para aprender a focar em seus valores centrais, buscar a ação de valor, enfatizar as partes mais gratificantes da sua vida e enriquecer sua experiência de novas maneiras. Várias estratégias planejadas para melhorar a aceitação podem ser encontradas em reis e colaboradores. Olha aí, hein? Bem, já caminhando para o final, não é? Como sempre, eu deixo aí esse resumo que Judith traz de cada capítulo, não é? Então, vamos lá. É importante abordar pensamentos automáticos que originam a emoção negativa significativa ou comportamento disfuncional. Esses pensamentos são imprecisos ou inúteis, ou ambos. Avaliar os pensamentos automáticos é uma habilidade específica, em que tanto o terapeuta quanto o cliente melhoram com a prática recorrente. Evite contestar os pensamentos automáticos do cliente e tornar-se hábil no uso de várias técnicas para ajudá-lo a avaliar a precisão e a utilidade de seus pensamentos. Quando os pensamentos automáticos são verdadeiros, você pode avaliar as conclusões do cliente sobre um problema, fazer solução de problemas ou empregar estratégias de aceitação com um foco na ação de valor para reduzir o sofrimento dele. Perguntas para reflexão. O que gostaria de dizer a si mesmo se ficar frustrado quando estiver aprendendo a habilidade de avaliar pensamentos automáticos? Em que você gostaria que o cliente acreditasse? Por fim, exercício prático. Anote as respostas, a lista de perguntas da figura 14.1, que está na página 238, para avaliar um dos seus próprios pensamentos automáticos. Depois, registre suas respostas às perguntas na figura 14.2, que está na página 239, para avaliar outro pensamento, tá? Olha aí um exercício prático, tá? Bem, então é isso, tá bom? Finalizamos aí os estudos de hoje, bons estudos para vocês, tá certo? E aí era isso que eu queria, né, que eu queria trazer para vocês.
a respeito do capítulo 14, avaliação de pensamentos automáticos, tá? Eu queria compartilhar aqui com vocês, eu não sei se eu vou conseguir, vai dar tempo, uma videoaula, né, que é baseado em cima do livro, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, que é, deixa eu ver se eu tô com o livro aqui, que lá é uma extensão, deixa eu ver se dá para ver para você, aqui, ó, lá, ó, é uma extensão, esse livro, né, é uma extensão, né, do livro aí de Judith, que traz bastante exercícios aí práticos, né, e este site traz vídeos, muitos vídeos, tá? Por sinal. E só dá para acessar esse site quem tem um livro, por quê? Porque no livro tem um código que vem junto aqui de acesso, tá? Então, deixa eu ver se tem algum vídeo aqui interessante que é bem didática, tá? As aulas que estão aqui, que pode ajudar aí no nosso aprendizado, né? Tá? Ó, vou pegar essa aula aqui, deixa eu ver se dá para compartilhar a tela aqui com vocês. Não, acredito que não autoriza. Eu acho que é porque eu estou gravando a aula, você vê, não autoriza, tá? Mas seria bem interessante, porque, enfim, né? São aulas gravadas. Deixa eu ver se eu estou colocando o código certo. É isso mesmo. É, não autoriza, infelizmente, mas iria ajudar bastante. Bem, pessoal, então é isso a respeito da aula aí de hoje, tá bom? Espero que possa aproveitar e contribuir aí na sua jornada de terapeuta iniciante ou profissional já da área, né? Que possamos levar cada vez mais um trabalho de qualidade, né, para os pacientes. Tá bom? Bem, então é isso. Um beijo para você, até mais, tchau, tchau.